Isaías capítulo 36, versículo 12, diz assim: Mas Rabsaque disse: Porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor? E a ti para te dizer essas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre o muro? Para que comam convosco o seu esterco e beba sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em voz alta em judaico, e diz: Ouve as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Diga glória a Deus e pode assentar se você sentir, pode aplaudir o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Querido, vamos entender aqui esta palavra. A Bíblia diz que o rei da Síria se levanta contra o reinado de Ezequias. E ele vem, cerca Jerusalém, povo de Deus, que era a cidade fortificada. E vem um capitão ao pé da entrada, ao pé da porta, e começa a amedrontar aquele povo. E aqueles homens, os guardas, os anciões, vem aquele mensageiro do rei da Síria e pede para ele: será que dá para você mandar o recado em uma língua que só nós possamos entender, para não amedrontar o nosso povo, para que aqueles que estão na dependência do muro não venham compreender a mensagem, eles venham ficar com medo? Aí o adversário, ele usa uma estratégia, e ele diz assim: não, eu não vou falar só aos líderes, eu não vou vir trazer uma mensagem só para os cabeças, mas eu vou falar aos mais fracos, que é para eles possam temer, e eles mesmos tomar a sua própria decisão. E no versículo 13 diz que Rabsaque começa a clamar em voz alta em judaico, e ele começa a dizer assim: ó, não dê ouvido ao rei, ele não tem poder para livrar vocês, porque o meu Senhor, em alguma tradução, meu amo, meu pai, ele está vindo aí, e vai destruir essa cidade, vai colocar fogo nela, quanto fez com todas as outras que nós passamos. E a Bíblia diz que aquele povo, ao ouvir a palavra de ameaça daquele homem, teme. Aquele povo pega todas as palavras dele, agora nós vamos para o versículo, capítulo 37, e entrega na mão do rei. Vamos ler 37:1, capítulo 37, versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de um saco grosseiro, e entrou aonde? Na casa do Senhor. Aquele homem está, aquele general está no muro, na porta, e começa a amedrontar aquele povo, começa a gritar que eles vão invadir a cidade, que eles vão matar todos eles e vão levar escravo. Alguém está lá anotando as palavras do adversário e leva direto ao rei. E o rei Ezequias pega aquela carta de afronta, ele não leva para dentro da casa dele. Já um segredo para você aqui: toda vez que você for afrontado, querido, não pegue sua tristeza e vá para o travesseiro chorar, não.
Toda vez que alguém se levantar contra você, não pegue o seu sentimento, entre debaixo da coberta e fique lá, eu estou morrendo, ninguém me ama. Não, queridos. Pegue a carta de afronta e leve aos pés daquele que pode resolver em nome de Jesus. Pegou uma carta de afronta, pastor fulano falou que ia acontecer isso, ia fazer aquilo, o que é que eu faço agora? Eu estou aqui na caverna. Não, queridos. A primeira coisa, quando o rei pegou, ele rasgou suas vestes, ele tirou de si suas vestes resplandecentes, pegou saco de pano, saco grosseiro, vestiu e entrou na casa de Deus, mais ou menos dizendo assim: Senhor, eu sou rei daqui da terra, não posso fazer nada, eu tiro minhas roupas que são especiais, me coloco na posição de humilhado, me humilhando diante do Senhor, mas eu vim aqui trazer algo para o Senhor. E o que é, Ezequias? Eu vim trazer a afronta do adversário. Tem pessoas que ela pega uma notícia mal e ela fica deitada o dia inteiro e vai o espírito de depressão e toma a vida dela. Tem pessoas que ela recebe a notícia: pastor, mas fulano falou que é o fim. Então ela se tranca, 3 dias depois você vai falar com ela e ela está morrendo. Por quê? Pastor, alguém está falando isso e aquilo de mim, minha vida, como vai ser? Querido, pega tudo. Nota tudo que o adversário está falando de você. Escreve, mas não escreve para pedir vingança pela vida dele, não. Escreve, chega e coloca diante de Deus. Deus, isso aqui é o que estão dizendo de mim. O que é que o Senhor diz de mim, Senhor? Meu Deus, disseram que vão fazer isso da minha vida, e o Senhor disse que vai me colocar por cima, o Senhor disse que eu serei cabeça e não cauda, o Senhor disse que o tempo do sofrimento está chegando a terminar, o Senhor disse que me levantaria na terra da minha vergonha, o Senhor disse que me colocaria de pé no meio dos meus, mas essa é a que eu tenho aqui, disseram que eu vou morrer. Disseram que esse exame é para morte, disseram que é um tumor, disseram que a minha vida vai ser assim mesmo. Eu estou sentindo que Deus está neste lugar, queridos. Você não vai pegar mais sua carta de intimidação, você não vai pegar mais aquela ameaça, vai pegar um travesseiro e vai ficar cobrir sua cabeça com humilhação. Não, você vai notar tudo que disseram contra você, você vai notar todas as ameaças que fizeram contra você, você vai sair do lugar de conforto, vai subir ao monte, vai chegar no santuário e vai ler diante de Deus. Deus, estão dizendo isso, Deus, estão falando aquilo de mim, agora eu quero ver o que é que o Senhor fala da minha vida. Quando o povo, tem pessoas que têm um espírito para liderança, queridos, porque o fraco, ele ouve uma palavra de desânimo, ele morre. O fraco, ele está assim, ele está só com febre, aí alguém olha para ele e fala assim: rapaz, isso é dengue. 10 minutos depois ele está amarelo, já pegou, além de dengue, também pegou a febre amarela, porque é psicológico. Alguém chega para ele e fala assim: a situação do Brasil está mal, não sai nem de casa, ele se tranca e fica em casa. Mas o líder não, querido. Aquele que tem espírito de liderança, que vem de Deus, é Deus que dá. Está todo mundo dizendo assim: esse ano é ano de sofrimento. Ele fala assim: e semeou Isaac no ano que estava seco, semeou Isaac no ano de sofrimento e colheu 100 vezes mais. Ninguém colheu naquela terra, mas Isaac foi lá, semeou e colheu. Espírito de liderança. Aquele povo ouve Rabseque dizendo que vai destruir os mais pobres que ficavam ali sobre as muralhas. A Bíblia vai dizer que o coração do povo desfalecera. O povo começou a chorar, o povo começou a vir uma tristeza. Israel está cercada, um exército está na porta dele, ninguém entra, ninguém sai. Mas tem alguém que vai falar com quem pode, querido. Você não foi chamado para ficar chorando, se maldizendo. Você não foi chamado para dizer: pastor, mas está acontecendo lá em casa, está acontecendo com todo mundo, querido. Você é um porta-voz de Deus. Falaram de você, vai falar com o papai que resolve em nome de Jesus. Falaram com você: pastor, mas minha família está assim há 30 anos. Quantas vezes você foi falar para Deus?
Quantas vezes você chegou diante de Deus e falou assim: Deus, eu quero uma mudança de verdade, mas eu quero mudar, eu vou mudar. Eu não aceito mais viver do mesmo jeito. Eu não aceito repetir a mesma cena do ano passado. A Bíblia vai dizer que Ezequias tira suas roupas reais, coloca um pano de humilhação e entra na casa de quem? Do Senhor. Versículo 2 assim: e o rei enviou Eliaquim, o mordomo, e a Seba, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, coberto de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Enquanto o povo lá fora está chorando, presta atenção nisso aqui, queridos. Enquanto o fraco está reclamando, Deus vai levantar alguém que vai subir até a presença dele em nome de Jesus. Enquanto o fraco está dizendo é nosso fim, Deus vai levantar alguém com espírito de liderança, direcionado por Deus, que vai ouvir o choro do povo, mas não vai se abater. Pastor, na minha casa está todo mundo chorando, diz que é assim mesmo, se rendeu. Mas Deus te escolheu para se levantar e lutar por eles em nome de Jesus. Ninguém está orando em casa, então Deus te escolheu e te vai cumprir aquela palavra de quarta-feira. Dá para nós guardar as 4 pilhas aqui, que hoje eu estou pilhado. Ele diz que pega os sacerdotes, pega o seu mordomo de confiança. Porque, querido, não dá para andar com pessoas que não querem andar o mesmo propósito. Sabe o que é que os sacerdotes, o mordomo faz? Tira suas roupas resplandecentes, coloca também roupa de saco e vai atrás de uma resposta. Irmãos, ou tu anda com pessoas que andam igual a ti, ou então não vai dar certo a caminhada. Ou tu anda com pessoas com o mesmo propósito, ou então tu vai marchar para o norte e ela vai marchar para o sul. Ou você arruma pessoas que estejam de mesmo propósito, o mesmo objetivo que você, ou então não vai dar certo. Você está guerreando de um lado e ela está aproveitando a situação do outro. Versículo decorrente ao versículo. Alguém está acompanhando? 5. E diz assim: e os servos, versículo 3, decorrente ao versículo 3. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, dia de vergonha, dia de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para dar a luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabseque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para vergonha com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo resto que ficou. Quando aqueles homens, quando o sacerdote chega diante do profeta, eles assim: porventura, ô profeta, eu estou trazendo aqui uma carta, e essas são as palavras, está aqui. Deus ouviu essas palavras? Deus tem conhecimento de tais coisas? Porque, queridos, ou você leva para Deus, ou você vai continuar tentando. Ou você se tem uma aliança que te leva para o altar, ou vai continuar te levando para o bar. Ou você tem uma aliança que vai te levar para o santuário,
Ou você vai continuar capengando. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali, outra hora você está aqui, outra hora você está ali. Os homens, os sacerdotes e o eunuco do rei chega e fala para o profeta: profeta, Deus ouviu. Querido, Deus ouve tudo, mas Ele só responde para quem está disposto a ouvir a voz dEle. Falaram de você, mas você não fez nada. Lhe mandaram uma carta de afronta, você pegou e falou: eu vou me vingar. Sabe o que Deus faz? Estou te assistindo. Não, eu vou fazer, pastor, eu vou dar o meu jeito. Deus está lá lhe observando. Mas quando você fala assim: sabe quem eles afrontaram, Deus? Eles afrontaram a mim não. Eles afrontaram ao Deus vivo. Sabe qual foi o segredo para Davi vencer o gigante? Quando o gigante sobe todos os dias e grita para Israel: tem homem aí? Porque a falta de homem já vem de tempo, irmão. Desde o tempo de Davi que estava faltando homem. E agora está pior. Agora é quase, agora não tem mesmo, quase não tem, né? Tem um ou outro assim. Aí Davi ouve aquele gigante e fala assim: ué, ele está afrontando não o exército de Saul, mas agora ele está afrontando o Deus, o exército do Deus vivo. Porque quando você fala: está me afrontando, Deus, olha lá, estou te olhando. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, e quando você fala: Deus, eu vou fazer, Deus fala: vai, parabéns, você é uma pessoa muito corajosa. Mas quando você fala assim: Senhor, se o Senhor me der força, eu vou na tua força em nome de Jesus. Deus se levanta do trono e diz: vai que eu sou contigo. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair do teu lado, mas eu vou colocar sobre ti o meu anjo, e não vai chegar uma praga sobre a tua vida em nome de Jesus. No versículo decorrente, a resposta do profeta. Versículo 5. E Isaías lhe diz: assim direi a vosso amo, ao vosso pai, dependendo da sua tradução: assim diz o Senhor, não tema à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei das Sírias me blasfemam. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá rumores, e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Sabe o que é que Deus diz quando ele vem perguntar para Deus? O rei entra na casa do Senhor, o rei está em jejum, está em pano de saco, só que ele quer uma palavra do profeta, porque ainda tem profeta em Israel. Diga glória a Deus. Aí quando o profeta pega a carta e lê diante de Deus no santuário, eles assim: espera só um pouquinho. Ele está lendo e Deus está falando com ele. Diz: assim diz o Senhor, não temas. Sabe por quê, querido? Porque quem se levanta contra ti não se levanta contra qualquer pessoa, mas diz a palavra que se levanta contra a menina dos olhos de Deus. Quem se levanta contra você não está se levantando contra alguém órfão, porque é uma promessa dos céus assim: antes dele subir ele disse: eis que eu não vos deixarei órfão. E ele diz assim: ó, eu enviarei o socorro, não temas. Ele vai voltar e na terra dele ele morre. Mas o adversário, querido, não é com a conversa que você vai vencer o adversário. O adversário quer nos vencer com a conversa. Falava hoje com uma pessoa, quando eu estava trabalhando, vinha agora do trabalho, e ele falava para mim, um pastor, pelo menos se denominou, dizendo que era tal, e ele dizendo que tinha saído de uma tal igreja, tal, por causa da disputa pela hierarquia. Está em agora outra, só Deus. E eu falava para ele: só que o senhor não pode deixar. O adversário, com a conversa ele te destrói, mas você não destrói o adversário com a conversa. O adversário com a conversa, ele chega aqui e diz assim: ó, o pastor é ladrão.
Aí ele destruiu sua vida financeira, porque nunca mais você oferta. Pastor está roubando, não vou colocar meu dízimo, pastor roubar. Eu digo o seguinte, se você não confia no sacerdote, você está pecando indo no sacerdote. Porque o doido maior é aquele que segue outro. Pastor, eu não acho confiança no altar, então você perdeu seu tempo. Crê no Senhor, seu Deus, estarás seguro. Mas crê nos seus profetas, e a Bíblia diz, prosperareis. E ele falou assim, eu saí do ministério. Qual estou congregando, tal. Com uma conversa, destruiu o ministério daquele homem. Mas queridos, Deus vai te dar estratégia que não vai ser conversa do inferno. Satanás, ele vai falar. Satanás pode latir. O diabo pode dizer isso, pode dizer aquilo. Você vai olhar para os céus e dizer, Senhor, o diabo está dizendo isso e aquilo de fulano. O que é que o Senhor me diz a respeito dele? E o Espírito da verdade vai testificar dentro da sua alma o que é e o que não é. Deus, ele vai mostrar quem é e Deus vai mostrar quem não é. Porque o diabo, ele é o pai da mentira, vem só para mentir. Só que o adversário ouviu aquela conversa. Versículo 8 diz assim: voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbana, porque ouvira que se já havia retirado de Laquis, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim lhe ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo, presta atenção, aqui há um tempo, há um período. Rabsaque, ele chega diante do portão de Jerusalém, grita, olha, o grande rei vai vir aí, ou vocês se rendem ou eu mato todo mundo. Esse rei, Ezequias, não pode livrar vocês. E fala terríveis coisas contra aquele povo. O rei entra no santuário, lê diante de Deus, pega a carta, envia para o profeta. Chega lá, o profeta diz assim, assim diz o Senhor, esse rei vai sair, esse rei vai se retirar, porque vai vir uma guerra lá na terra dele, ele vai ter que socorrer a terra dele, e lá ele morre. Os homens de Deus voltam com a resposta, chegam e falam para Ezequias. Ezequias, como todo crente, descansa no Senhor. Só que o diabo, queridos, ele pega daqui e vai semear ali. Acontece um milagre, o diabo não propaga, ele não conta, não sai testificando. Você viu o milagre que aconteceu na sinagoga? Mas acontece um pecado, Satanás levanta os dele para propagar. Ele nunca falou do amor de Jesus para ninguém, mas caiu um crente, caiu um cristão, a conversa na boca dele é isso para quê? Para envergonhar a igreja. Quando os mensageiros retornam ao rei Ezequias, se ouve, diz assim, Rabsaque saiu. Foi para onde? Foi ajudar o rei da Síria que está em peleja. Foi ajudar o rei da Síria que agora se levantaram, até o rei da Etiópia está lutando contra ele, lá na Síria, na terra dele. Ele volta. Você acha que parou? Quantas vezes você tem sido tentado, queridos? Pastor, no começo do ano eu passei por uma tribulação tão grande, coloquei no altar e Deus te deu vitória. Mas eu estou sendo tentado agora, e tu vai fazer o que, queridos? Colocar no altar de novo. Sabe por que a igreja sofre, queridos? É que nós ouvimos testemunho dizendo que eu semeei e Deus me deu 10 vezes mais. Só que a pessoa não tem coragem de semear, porque um dia ela semeou e não colheu. Eu orei, pastor, e não acolhi. Olha, eu orei, Deus curou, só que eu orei de novo e não aconteceu nada. Tu para de orar ou tu continua orando até o milagre acontecer, queridos? Porque o adversário não vai vir só uma vez. Porque tu tem que lutar todos os dias. Todos os dias a Bíblia diz, nosso apóstolo diz, que nós vamos para o matadouro como ovelhas, e não temos direito nem de reclamar, nem de abrir a boca, mas nós vamos crente que o Senhor que nos deu a vida é capaz de restituir em nome de Jesus. Versículo decorrente, me ajuda aí, versículo 8, versículo 9.
e ouviu dizer que Tirarca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo, versículo 10: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confiaste, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido o que fizesse o rei da Síria em todas as terras, destruindo totalmente, e tu escaparia? Porventura se livraram os deuses das nações que os meus pais destruíram? Por exemplo, Goz, Arã, Rezef e os filhos de Et, que estavam em Tessarã? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarim, Elen e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo, fez o quê? Subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Entenda comigo, igreja. Primeira vez o rei grita, o mensageiro do rei grita lá na porta. E o rei entra na casa do Senhor, pega a carta, coloca diante do altar, leva ao profeta Isaías. O profeta Isaías, enviado por Deus, diz: olha, Deus vai dar vitória. Sabe o que acontece? Aquele povo sai, vai para a guerra, chega lá e está em peleja. Mas aí ele manda outro mensageiro e diz, outra vez o mensageiro retorna melhor. E diz assim, não te engane, viu? Nós não atacamos vocês hoje, porque nós tivemos que lutar lá embaixo. Mas assim como esses outros reinos não conseguiram se livrar, vocês também não têm livramento, sabe por quê? Porque a guerra é contínua, queridos. Não pense que você passou por um vendaval hoje, sua guerra acabou. Pelo contrário, você está mais forte para vencer o adversário amanhã, em nome de Jesus. Pastor, mas eu vivo em guerra o tempo todo, queridos. Porque o adversário fica... enquanto estiver nessa terra, ele tem uma oportunidade para te levar. Porque depois que tu partir dessa, querido, ele não arranca nunca mais da mão de Deus. Enquanto estiver aqui, tu é propício a um pecado, as mesmas paixões que Elias. É por isso que todo dia o diabo vem e te chama. E você tem uma escolha. E você escolhe Deus em nome de Jesus. Todos os dias o diabo bate na tua porta dizendo, vamos! E tu olha e diz, é bonito. Mas como nós louvamos, bonito é a cidade que Jesus preparou para nós irmos em nome de Jesus. A segunda carta que o rei recebe, quando ele olha aquela segunda intimação, ele faz a mesma coisa. Sabe o que eu vim aqui dizer hoje para você, igreja? Que você não pode parar de chegar até o altar. Pastor, mas eu já orei, então ora de novo. Pastor, mas alguém já falou. Chegue para Deus, fale, queridos. Ezequias recebe uma ameaça, ele vai para Deus. Resolveu. Ele recebe a segunda ameaça, sabe para onde ele vai? Para Deus. Por quê, queridos? A nossa segurança está em Deus. Pastor, mas e se eu chamar fulano dessa vez? Fulano é fraquinho. Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Deus, ele é aquele que pode todas as coisas. Versículo 15 diz assim: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente, todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar quem? Ezequias, para afrontar os sacerdotes. Quando o diabo quer destruir, ele não quer destruir o pastor, queridos. Quando o diabo quer destruir, ele não quer destruir o levita. Quando o diabo quer ganhar uma guerra, ele não quer destruir só o homem, mas ele quer destruir o reino de Deus.
E ele diz: Deus ouve. Porque agora ele falou contra, ele veio afrontar mais uma vez quem? O Deus vivo. Enquanto você achar que você é filho de ninguém, queridos, você vai ter ninguém lutando por você. A verdade é essa. A verdade é que às vezes nós nos achamos que não somos ninguém, e não estamos errados a certo ponto. Nós não somos ninguém comparado à glória dele que está sobre nós. Nós não somos ninguém comparado à majestade dele. Mas comparando Satanás e os seus adversários, querido, sabe quem nós somos? Nós somos os filhos da luz, nós somos os filhos do Senhor, nós somos príncipe e princesas. E Deus ainda diz assim: vós sois deuses. A Bíblia diz, querido, que nós somos deuses, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E na segunda carta, Ezequias rasga o seu coração, rasga a sua boca e começa a clamar a Deus, e começa a falar com Deus, e ele começa a se humilhar na presença de Deus. Queridos, o milagre vai depender de você. Se você pega a sua afronta e vai ficar chorando, compre muito lencinho, pega uma toalha para enxugar suas lágrimas. Se você pega a sua tristeza e se esconde, fica lá jogado, já aproveita, cava um buraco para fazer uma piscina de água, de lágrimas. Mas se você entrar na presença de Deus e contar tudo para Jesus, querida, tem um corinho antigo que diz assim: conta para Jesus toda a sua dor, querido. Conta para Jesus todas as suas adversidades. Pastor, mas eu já falei, ele não ouviu não? Então continua falando para ele ter misericórdia, em nome de Jesus. Depois da oração sincera que Ezequias fez, versículo 33, para nós encerrarmos, diz assim: pelo que assim diz o Senhor, estou lendo o versículo 33, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, e não lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas na cidade não entrará, diz quem? O Senhor. A primeira vez Deus fala assim, ó, ele vai morrer lá na terra dele. Ele vai para a guerra e manda uma carta dizendo: eu volto. Agora o rei chega e se joga diante de Deus. E Deus assim: eu já falei uma vez, vou falar de novo. O adversário vai vir contra ti, mas pelo mesmo caminho ele vai voltar. O adversário, querido, vai vir para bater em sua cara. O adversário vai vir para te humilhar. Mas se tu estiver debaixo da proteção de Deus, ele tem que recuar, porque quem peleja por vós é o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Versículo decorrente diz assim, versículo 35: porque eu ampararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Olha o livramento de Deus, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios a 185 que... E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Aleluia, queridos. Tinha um exército preparado para tomar Israel. Tinha um exército preparado para destruir a cidade. O maior exército daquela época estava ali para aprisionar o povo de Deus. Querido, pode Satanás inteirinho se levantar, Deus manda o anjo e abate em um segundo. 180 mil soldados estavam lá dormindo. Vamos parafrasear o texto aqui sem perder o sentido. Creio que Miguel desceu com uma espada de fogo, querido. Porque para matar 180 mil é muita coisa. E a Bíblia diz: não precisou 30 dias, não precisou uma semana,
Não precisou 7 dias, como fez o Senhor no princípio, para construir todas as coisas. Vai recebendo da parte de Deus. Não precisou 3 dias, 4 dias, 5 dias, 2 dias. Mas se cumpre o que diz a palavra do Senhor, que à noite o choro pode durar uma noite inteira, que a ameaça pode durar uma noite inteira, mas quando vem de manhã, querido, raia o brilho dos céus e traz a esperança, porque é Deus que peleja por vós. Quando foi de manhã, alguém ficou para trazer a notícia. Olha, e aquele mar de um soldado, tudo mortos. Porque ninguém se levanta contra o ungido de Deus para ficar aí cantando piada, queridos. Tu pode ver os escarnecedores que começam a zombar da igreja. Depois de quantos tempos eles estão vivos? Você pode ver a pessoa que ela chega e zomba das coisas de Deus. E ela acha que é mais importante, que é mais esperta, que é mais sabida. Daqui a pouco você vê que ela está trancada, está presa, está morta, está aprisionada. Porque quem luta pela igreja é Deus, queridos. Sabe o que eu e você temos que fazer? Nos colocar como igreja do Senhor. Pastor, estão me ameaçando. Pera aí, deixa eu ver. Eu vou pedir perdão, vou colocar no meu lugar. Ô Senhor, estou aqui. Senhor, eu sou... Agora você tem que ser fiel com Deus, queridos. Porque em contar história, você conta para o pastor. Mas diante de Deus, você tem que chegar para Deus e dizer para Ele: Deus, eu fiz. Depois Ezequias vai ter uma oração muito bonita. E ele vai dizer: Senhor, eu andei diante de Ti. Eu te servi com todo o coração. E sabe o que é que Deus vai dizer? Deus vai voltar uma sentença liberada para a vida dele. Porque quando você chega com sinceridade diante de Deus, querido, Deus para a terra para ouvir você. Versículo 37, nós encerramos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrod, seu Deus, Adramaleque e Sarenzen, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arater. Esom-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Foi Deus que falou o quê? Esse rei morre. Ele não vai nem lançar uma pedra, uma flecha. Se Deus falou, queridos, pastor, mas tem que ser um milagre muito grande. Não há nada que Deus não possa fazer pelos seus escolhidos. Pega toda a tua carta de tristeza, tua carta de angústia. Pastor, mas falaram que não ia dar para mim. Chega para Deus e fala assim: Deus, mandaram isso. Se o Senhor assinar, aí eu estou enrolado. Mas se o Senhor rejeitar e bater o martelo ao meu favor, eu vou dar glória a Deus em nome de Jesus. O segredo, querido, não leve sua tristeza para você chorar. Venha chorar na igreja. Venha chorar no altar. Pastor, mas e se tiver o culto rolando e eu começar a chorar, o que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que tu quer Deus. Chega e fale tudo para Deus, queridos. Prepara um tempo, fala: pastor, eu quero... Esses dias as irmãs estão vindo orar aqui durante o dia. Venha orar diante de Deus. Chega para Deus e diga: olha Deus, minha vida está assim, está assado, e eu estou precisando, o Senhor sabe. Porque quem vai resolver é Deus. Amém, igreja? Quem vai trazer a solução é Deus. Quem vai eliminar os seus adversários é Deus. Quem vai julgar a sua causa é quem? É Deus. Está com problema? Coloque no altar. Está com dificuldade? Eu não vou ficar chorando, não. Em casa, a única coisa que você pode pegar é uma depressão. Mas no altar, você leva a resposta de Deus em nome de Jesus. Se você puder, pode aplaudir o nome do Senhor, que é digno toda a honra, glória, louvor e adoração.